pessoal, o nosso trabalho tem como tema as boas práticas na manipulação de ovos in natura dentro da indústria. E o nosso grupo é composto pelo Daniel Araújo, Henry Albert, José Guilherme, Monique Moraes e o Arlen Vitor, sobre orientação da doutora Lilian Dias. Nós vamos apresentar as boas práticas da manipulação, nesse primeiro momento, dos ovos em cada etapa do beneficiamento da indústria. Mas para que serve isso? As boas práticas na manipulação dos ovos, ela é aplicada em toda a cadeia produtiva dos ovos, desde a granja, desde do momento da postura, e ela é aplicada também na manipulação na indústria e também depois na manipulação dentro do comércio. E ela tem como funcionalidade garantir o padrão de qualidade exigido pelo mercado, para que o produto ele chegue nas prateleiras e chegue ao consumidor final da melhor qualidade possível. A gente tem dentro da indústria 4 principais etapas antes de serem mandadas para a expedição. As 4 principais etapas do beneficiamento são a recepção dos ovos, a lavagem, a classificação e a ovoscopia. Eu vou falar um pouquinho sobre a recepção dos ovos. A recepção dos ovos, ela é a primeira etapa, é o momento que os funcionários eles recebem os ovos dentro da indústria e onde vai começar o beneficiamento. Quais são as primeiras práticas que eles precisam ter ali dentro? Primeiro, precisam verificar a proveniência dos ovos, a procedência. Eles precisam saber de onde esses ovos estão vindo. E depois eles precisam instalar esses ovos numa sala adequada para recepção, porque eles estão vindo da granja, eles estão vindo com sujeiras, muitas vezes contaminados. Então eles precisam ser colocados primeiro nessa sala específica. O local de recepção dos ovos ele tem que ter uma capacidade adequada à quantidade de ovos que vão ser recebidos e depositados. Porque às vezes acontece de receberem muitos ovos e a falta de espaço faz com que acumulem caixas sobre caixas e às vezes pode estar danificando os ovos. Então, o local de recepção ele tem que ter uma capacidade adequada para receber a quantidade que está sendo esperada. E a área, claro, ela tem que estar livre de lixo e isolada de todas as outras áreas onde serão processados os ovos e seus derivados. Justamente por essa questão que eu falei de chegarem do meio externo com muitas sujeiras, com contaminação e outros problemas. Então, para isso, essa área ela precisa estar totalmente separada das demais áreas de beneficiamento da indústria. Outra coisa, a área de recepção ela tem que ser projetada de uma forma que assegure as condições de trabalho adequadas do ponto de vista higiênico e tecnológico. Envolve um pouco daquela questão do espaço que eu havia citado anteriormente. Ela tem que ser projetada de uma forma que tenha espaço tanto para armazenar os ovos quanto para proporcionar as condições de trabalho adequadas para a movimentação, para poder manter a higiene do local e para serem utilizados e aplicados os métodos tecnológicos. A gente pode dizer alguns desses métodos, por exemplo, as balanças, para pesar esses ovos quando chegarem e analisá-los. Com relação à lavagem, os ovos destinados ao consumo in natura devem ser previamente lavados, atentando aos seguintes requisitos principais. Deve ser feita totalmente por meios mecânicos. A água deve ser renovada continuamente. Os equipamentos de lavagem deverão ser higienizados ao final de cada turno de trabalho. Os ovos não podem ser submersos. Com relação à temperatura da água, ela deve estar entre 35 a 45 graus Celsius. Os ovos devem ser secados rapidamente após serem lavados. Recomenda-se também a utilização de composto de cloro em níveis superiores a 50 ppm na água sanitizante. Recomenda-se a não utilização de substâncias à base de iodo. E após a lavagem e secagem, deve ter cuidado de evitar uma recontaminação dos ovos. Com relação à classificação, ela é feita, de acordo com os 3 parâmetros cruciais: a coloração, a qualidade e o peso, onde durante esse processo a pessoa que desenvolve esse processo ela deve ter muita atenção, evitando falhas,
sendo cuidadosa e atenciosa para desenvolver esse processo da melhor forma possível. Destacando que, no ponto de vista comercial, o peso ele se faz de grande importância para o avicultor, onde essa classificação ela pode ser feita manualmente quando você tem uma produção em menor escala, ou pode ser feita de forma automatizada, através de classificadores automáticos, onde esses classificadores automáticos se apresentam viável a uma produção em larga escala. Dando continuidade aos tópicos das boas práticas na manipulação de ovos in natura, a ovoscopia é um procedimento que consiste em colocar os ovos dentro de um local escuro contra uma fonte de luz. Através dessa técnica, pode-se identificar defeitos na casca e observar as características internas do ovo. São considerados ovos impróprios para comercialização aqueles que estiverem quebrados, trincados, com sujidades na casca, com a membrana da casca rompida, bem como com a gema vazada. Uma vez impróprios para comercialização, esses ovos eles devem ser eliminados em recipientes próprios e separados. Então, após serem lavados, classificados e considerados aptos à comercialização pelo processo de ovoscopia, os ovos são armazenados para posterior expedição. Nesse processo de armazenagem, deve-se obedecer um curto período, no máximo de 30 dias. A temperatura da sala ela deve ser regulada na faixa de 4 a 12 graus Celsius. A umidade relativa do ar deve estar alta, entre 70% e 80%. A expedição, por sua vez, é a etapa final que consiste na saída dos ovos dos locais de armazenagem em direção às prateleiras que atenderão o consumidor final. Deve possuir cobertura de proteção para os veículos transportadores, deve possuir equipamentos de pesagem regulados e verificados frequentemente, deve também haver dependências para a higienização de recipientes e utensílios, deve ser um local de fácil acesso, não permite acúmulos de produtos. Bem, dando continuidade, vamos falar um pouco sobre as boas práticas gerais a serem seguidas durante a manipulação dos ovos. As principais práticas é a higienização dos recipientes e utensílios, é a questão dos sanitários e vestiários dos funcionários, é a parte de refeitório e também o almoxerifado. A higienização dos recipientes e utensílios. O que nós devemos levar em consideração? Deverá ser feita em uma sala exclusiva para esse fim. A lavagem deve ser feita com água quente e vapor, por isso que utiliza-se caldeiras para obtenção do vapor nas granjas, né, e nas áreas de beneficiamento dos ovos. Equipamentos sujos devem ser separados e distanciados daqueles já lavados dentro desta sala, ou seja, duas alas separadas, uma para equipamentos sujos e outra para equipamentos já higienizados. Toda embalagem, utensílio e material proveniente do meio externo deve ser levado primeiramente a esta sala de lavagem e higienização antes de adentrar a indústria de ovos, ou seja, é feito a higienização antes de qualquer processo, né, para entrar dentro da indústria. Quanto ao refeitório, é algo bem simples, mas extremamente importante. Toda e qualquer refeição deve ser realizada no refeitório e nunca nas dependências de trabalho, até para evitar a presença de micro-organismos, resíduos de alimentos, né, bactérias, roedores dentro da indústria. Quanto aos sanitários e vestiários, quais são os principais cuidados que deve-se ter? Todo funcionário, antes de adentrar as dependências da indústria, ele deve trocar de roupa e se lavar, a fim de evitar contaminação do meio externo. Ou seja, a roupa que ele chegou no trabalho não pode ser a mesma que ele vai adentrar a indústria, né? Calçados e roupas deverão ser guardados de forma separadas no armário do vestiário. Geralmente as roupas ficam em cima e os calçados ficam embaixo, para que não haja contaminação do solado do sapato, né, dos calçados, com a roupa que ele vai manipular os alimentos.
Cada pessoa deverá usar o banheiro que é destinado ao seu setor, para evitar a questão da contaminação cruzada entre setores. Ao usar o banheiro, deve-se limpar bem as mãos, usando sabão líquido, neutro e secando bem, para não contaminar o ambiente de trabalho. Toda vez que você utilizar o banheiro, essa é uma prática de higiene normal, né, para todo o ambiente e principalmente para a indústria alimentícia, você deve higienizar a mão e sempre secá-la bem antes de entrar ou adentrar no ambiente ou na indústria. Quanto ao almoxerifado, é um ponto importante, muitas vezes esquecido, porque todo o material usado nas instalações deve ser guardado no almoxerifado, sendo agrupados por funcionamento e distâncias de outros materiais diferentes entre si, ou seja, as embalagens devem ser separadas de produtos de limpeza e de outros produtos, para que não haja também a contaminação dentro do almoxerifado. Esses são os principais pontos sobre as boas práticas de manipulação dentro da indústria de ovos. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar um pouco sobre os aspectos higiênicos do processamento. Em relação aos pisos, parede e teto, eles devem ser, antes de tudo, durante o expediente, deverão ser limpos com água sob pressão, evitando molhar os equipamentos. A remoção das sujeiras nas caneletas e ralos deve ser feita com frequência. Uma vez por semana, pelo menos, a lavagem deve ser realizada com desinfetantes e, ao final de cada expediente, os pisos e paredes devem ser lavados e o teto higienizado. Os equipamentos, no começo do expediente e ao final de cada turno, os equipamentos devem ser limpos e a lavagem geral de todos os equipamentos deve ser feita sempre ao final do expediente. Pelo menos uma vez ao mês, todos os equipamentos devem ser desmontados para a lavagem manual. E nunca lavar os equipamentos com temperatura muito elevada, nem sanitizantes muito ácidos, para não danificar esses equipamentos. Nunca usar objetos metálicos durante a lavagem dos equipamentos e sempre enxaguar abundantemente qualquer equipamento para evitar resquícios de detergentes. Sobre os aspectos higiênicos de cada trabalhador. Bom, para ter sucesso nesse produto, o trabalhador deve seguir esses aspectos, como a condição de saúde. A condição de saúde dele, ele tem que estar em dia com a sua carteira de saúde, com os devidos registros de visitas médicas e tratamentos pelos quais venha a se submeter. Os hábitos higiênicos, é obrigatória a fiel observância dos hábitos higiênicos de cada local. Como a gente já falou, unhas bem cortadas, a barba aparada, utilizando touca. O vestuário é obrigatório. A uniformização é obrigatória, o que inclui as botas de borracha, calça e avental ou macacão, gorro, boné ou touca. Tudo isso para evitar de cair cabelo, cair pelos no alimento. E o protetor impermeável, todos na cor branca, incluindo a bota, uniforme. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.